Muito bem, estou aqui de volta no escritório da Crispin Law para conversar com a nossa super advogada de imigração, doutora Hannah Crispin, decisões importantes sendo tomadas pela Suprema Corte aí nessa pauta imigratória. Vamos falar sobre a mais recente decisão, vocês vão entender tudo o que está acontecendo aqui em relação à imigração nos Estados Unidos, mas antes deixa eu reforçar, pedir para você deixar o like nesse vídeo, para você compartilhar e se inscrever aqui no canal do Benevides, para você ficar por dentro sobre tudo o que está acontecendo em relação à imigração aqui neste país, histórias de brasileiros nos Estados Unidos e muito mais. Para quem não me conhece, eu sou Marcelo Benevides, sou jornalista, apresentador também na Rádio Insuperável, com programação voltada para brasileiros que moram aqui nos Estados Unidos. Fundamental você deixar o seu like nesse vídeo e também se inscrever aqui no nosso canal. Doutora Hannah Crispin, seja bem-vinda mais uma vez ao nosso canal. Muito obrigada, Marcelo. Para quem não me conhece, eu sou Hannah Crispin, eu sou brasileira, mineira e advogada aqui nos Estados Unidos e eu trabalho com a imigração somente há 25 anos. Pouco tempo, né, doutora? Pouco tempo. E área de família há 23 anos. Tem que falar então também. já estamos falando de décadas trabalhando, atuando em pautas importantíssimas, né? A pauta imigratória, a pauta de família. A gente sempre promete, mas uma hora vai ter que fazer um vídeo para tratar, porque é um assunto também muito importante. Muitos brasileiros passam por dificuldades, né, para ter essa representação aqui, né, nessa questão de família e tudo, É verdade, né? É verdade. As pessoas... A gente chega para conversar sobre isso, que as pessoas não têm noção dos direitos que elas têm. Mas como a imigração tem sido quente, a gente acaba só falando de imigração. Exatamente, né? Então, olha aí, né? Pouco tempo, né? Somente 25 anos atuando nessa área aqui nos Estados Unidos, atendendo aí as mais variadas comunidades imigrantes. Doutora Hannah Crispin, queria conversar com a senhora hoje a respeito dessa mais recente decisão da Suprema Corte. Parece que os juízes deram autorização para o governo Trump deportar determinados imigrantes para países terceiros, que eles estão chamando, né? Não os países de origem desses imigrantes. Tá, né? Então vamos retroceder um pouco, vamos só entender o que está acontecendo. Primeiro é que esta autorização é temporária. Vamos lembrar que quando tudo isso começou, em março, abril, quando o presidente Trump deu ordens para que pessoas que já tivessem ordem de deportação, que têm problemas criminais, que estavam presas e continuam presas, e vamos lembrar que uma pessoa presa tem um custo para o governo, né? Então continuam presas, como os países de origem não aceitam essas pessoas de volta, o que a administração Trump resolveu fazer é mandar para um outro país. Então se eu estou presa porque eu cometi um crime, eu tenho ordem de deportação, mesmo que eu já tenha cumprido a minha pena pela qual eu fui condenada, eu sou mexicana, o México não me aceita de volta, fala nós não queremos ela de volta por causa do crime que ela cometeu e nós não vamos dar documento para ela entrar aqui, a pessoa está detida e presa aqui há anos, tem gente que está há anos nessa situação e não sai. Então, o que a administração Trump resolveu fazer, que não é uma coisa nova também não, tá? É falar, nós vamos mandar essa pessoa então para um outro país, como foi o caso do Sudão do Sul, que resolveu que ia receber essas pessoas. Então, quando isso estava acontecendo, um juiz de uma corte distrital, uma corte criminal distrital aqui de Massachusetts, deu uma ordem de que a administração Trump não podia fazer isso sem antes dar uma oportunidade a essa pessoa presa de comprovar que ela corre risco se ela for embora para o Sudão do Sul. E, aliás, acho que vale a pena a gente até mencionar que o Sudão do Sul é um país que existe no Departamento de Estado um alerta para americanos não viajarem para lá. Sim. Porque é um local perigoso. Mas mandar essas pessoas, o país aceitou, eles estavam mandando. Então o juiz da corte daqui de Massachusetts falou, vocês não podem fazer isso temporariamente. Ele bloqueou. Por quê? Porque uma série de organizações entraram com ações contra essa decisão da administração Trump. O que a administração Trump fez? Recorreu para a Suprema Corte e falou, olha, eu preciso de uma ordem de emergência para deixar que eu continue deportando essas pessoas. E foi isso que a Suprema Corte fez ontem. Eles assinaram uma ordem e falaram, olha, enquanto esta ordem, essa ação continuar pendendo, que isso vai demorar, né? Você pode continuar deportando pessoas que já têm ordem de deportação,
que são criminais e que os países de origem não aceitam de volta. Mas aí nós estamos falando qual o perfil desse imigrante? Criminoso, que tipo de crime esse imigrante poderia ser, por exemplo, deportado para o Sudão do Sul? Bom, primeiro é o seguinte, você vê o que são crimes que os próprios países de origem não querem aceitá-la de volta, não querem dar um documento, ou falando que a pessoa pode voltar para lá, ou até uns que têm problemas criminais e não se recusam a emitir documentos. Porque você tem o direito de você pedir para o seu país emitir um documento de viagem para você. Tem gente que recusa, aí você entra em contato com a embaixada ou com o consulado do país, eles falam, nós não vamos emitir. Então a pessoa está aqui, presa, e o governo federal está pagando. Então nós não estamos falando do imigrante aquele que esteja fora de status, ou que seja considerado um crime menor. Aí é que tá. Bom, não vamos usar o termo fora de status. A gente tem que lembrar que essas pessoas todas envolvidas nesses processos de serem enviadas para um outro país, elas já têm ordem final de deportação, tá? Agora, se isso vai abrir os portões, literalmente, para que pessoas, mesmo sem problemas criminais, sejam levadas para outros países, eu acho pouco provável, mas nós não sabemos. Sim. Agora, gente, não vamos entrar em pânico que a pessoa que está com ordem de deportação, somos nós brasileiros, eu estou com ordem de deportação, se me acham, vão me mandar para o Zimbábue ou qualquer outro país. Não, e tem um acordo com El Salvador também, recente, né? Tem, exatamente. Não, porque obviamente, bom, eu preferiria ir embora para o meu país, ou ir embora para o Brasil, do que ir para El Salvador ou que eu ir para o Sudão, né? Então, isso é para casos específicos, para quem já tem ordem de deportação, que tem problemas criminais sérios. O que é problemas criminais sérios, Marcelo? Problemas que envolvem atos de violência, problemas que envolvem todo e qualquer tipo de caráter sexual, de abuso sexual, por exemplo, que envolve também crianças, né? Problemas de drogas, tudo isso é considerado crimes mais graves, né? Crimes bem mais graves, por aí vai, né? Sim. Coisas mais sérias. Quando um imigrante busca uma defesa, essa defesa, ela pode pleitear a origem dessa deportação, ou isso compete exclusivamente ao governo ou a um juiz de imigração? Não, quando você tem uma defesa num caso criminal, isso vai ter a ver só com o caso criminal, cometeu ou não cometeu a ofensa ou crime, né, de que a pessoa está sendo acusada. Agora, isso não tem nada a ver se ela vai ser condenada ou não pela aquele crime. O que eu digo é o seguinte, por exemplo, ele já está condenado, né, cometeu um crime, não vou entrar no mérito do crime, a pessoa cometeu um crime e está condenada aqui nos Estados Unidos. Chega o momento da deportação, ela recebe essa ordem final de deportação. Vamos imaginar que o governo resolva mandar essa pessoa para El Salvador, Sudão do Sul, algo do gênero. Um brasileiro, por exemplo. O advogado, ele pode pedir, o governo concederia a exigência dessa deportação ser exclusiva para o país de origem dele? Sim, claro, mas se a pessoa fala, eu para o Brasil não quero ir de jeito nenhum, ou se acontece do país recusar receber a pessoa de volta, aí eles vão usar exatamente essa decisão para falar, então tudo bem, então o Brasil não quer te aceitar, ou você não assina documento para ir para o Brasil, nós vamos te mandar para outro país, porque você não vai ficar aqui às custas, preso às custas do governo federal. Tem uma questão também envolvendo essas condenações, né, doutora? Porque dependendo do caso, do crime cometido, a pessoa consegue uma deportação até antes de cumprir essa sentença aqui nos Estados Unidos? Depende da seriedade do crime. E isso é um assunto muito interessante, porque principalmente com relação ao Brasil, para crimes mais sérios, eles não deixam a pessoa ser deportada antes, porque de acordo com a lei brasileira, e eu não sou advogada no Brasil, eu só já li muito a respeito disso, há possibilidade das pessoas saírem da prisão ou cumprirem muito menos tempo de prisão, e no Brasil não existe a prisão perpétua. E aqui você tem casos inclusive, infelizmente, de brasileiros condenados à prisão perpétua. Essas pessoas eles não vão mandar para o Brasil, porque eles sabem
que a pessoa, depois de alguns anos lá, é capaz de conseguir sair com liberdade. Tempos atrás, tivemos aqui brasileiros envolvidos em esquema, né, de aluguel de conta, de aplicativo. Eu lembro. Mais de uma dezena, se não estou enganado, 19 brasileiros foram presos. presos. Eu lembro dessa história, foi um escândalo. Isso, né? Esses brasileiros vendendo essas contas, pegando documento de americanos, né? E aí outros brasileiros alugavam, compravam aquelas informações e essas pessoas passavam a trabalhar nesses aplicativos aí, né? De Uber, Lyft, DoorDash, por aí vai. Esses brasileiros, por exemplo, quando eles são sentenciados, né? Vamos dizer que eles estejam indocumentados, não tenham documentos aqui, vêm para cá, formam quadrilha e aí vendem essas contas. Sai a sentença deles. Eu não me lembro agora qual foi a sentença desses brasileiros, mas vamos lá, sei lá, pegou 5 anos de cadeia. Cumpre a pena aqui. Cumpre aqui, não vai ser deportado antes. Não. Inclusive, eu sei de casos específicos nos quais as pessoas terminaram de cumprir a pena aqui e depois, não sei se vão ser colocadas em processo de deportação ou se já tem ordem de deportação. Aí nós vamos falar de uma coisa importantíssima e aí, gente, vai o alerta. A importância de quem tem green card poder aplicar para a cidadania assim que já tem o tempo necessário de residência aqui para pedir. Porque se você comete uma ofensa ou comete um crime, se você só tem um green card, você pode depois ser deportado, né? Agora, se você já é cidadão americano, você vai servir o tempo da sentença ou o tempo de cadeia, acabou, você sai. Tudo bem. Você cumpre a pena como se fosse um americano. Como, exatamente. É interessante isso, né? Porque dependendo do crime, né? Eu já vi casos de pessoas que cometeram crimes, vamos dizer assim, entre aspas, mais leves, né? Que conseguiram até ser deportados antes do cumprimento dessa sentença mas aqui, né? Isso fica muito a cargo da seriedade do crime e do governo, digamos, estadual até. Nós vamos mandar essa pessoa embora ou não, nós queremos que ela cumpra a pena aqui. A questão do estado onde o crime é cometido também faz muita diferença, né? Faz. Porque tem estados mais rigorosos do que outros, com né? certeza. Para o mesmo crime, né? Exatamente, Depende também se a pessoa está sendo acusada em corte estadual ou corte federal, tem isso também. Olha aí. Que dependendo da seriedade do crime ou do tipo do crime, o processo é feito em corte federal e não estadual. Interessante, complicado. Né? A gente vai aprendendo aqui, toda semana a gente aprende muito aqui sobre direitos, né, o cumprimento de sentença, etc, né? Porque a gente tem muita noção de que a pessoa que comete um crime, ela pode até ser deportada antes mesmo do cumprimento do crime, sim, né? Em alguns casos, sim, mas crimes mais simples. O que aí, ainda vale a pena falar isso também, muitas vezes gera problema para aquela pessoa, principalmente agora que eles estão prendendo gente em tudo quanto é lugar. Se você tem até uma corte de que você estava sendo acusado de dirigir com carteira suspensa, uma coisa mais simples, tá bom? Assim, não é simples, mas tudo bem, tá? Sim. Se você é detido e deportado e você não comparece na sua audiência, seu caso ainda estava pendendo, o que vai acontecer é que vai ter uma ordem de prisão assinada por um juiz da corte criminal, porque você simplesmente não apareceu. Faltar uma corte é algo gravíssimo. É gravíssimo, porque o juiz não tem outra opção, não está a cargo dele. Simplesmente eles têm que assinar. Cadê a pessoa? Chamou lá. Cadê o Marcelo? Tá? Marcelo Benevides, não está aqui. Ordem de apreensão. E aí você passa a ser procurado, entra numa lista de foragido. Ou se depois você é parado pela polícia, eles não têm também, o policial tem que te levar para frente de um juiz. Porque você faltou essa audiência, né? Faltou audiência. Essas pessoas que vieram pelo México, doutor, como é que ficam essas pessoas que entram ilegalmente, né? A gente sabe que diminui bastante esse fluxo, mas é um fluxo eterno, vai ter muita gente ainda entrando nesse país ilegalmente. Essas pessoas, elas normalmente eram devolvidas ao México. Como é que está essa situação agora? Bom, essas pessoas também podem ser deportadas para um outro país? Vai depender se tem o problema criminal, se já tem ordem final de deportação, tudo isso, né? Agora, as pessoas, o que nós temos visto é de que diminuiu barbaramente o número de pessoas que está entrando. Vamos lembrar que as pessoas que têm menos do que 2 anos aqui dentro do país estão sujeitas à deportação sumária, né? Sem ter o direito de ver juiz. Isso está sendo, eles estão usando muito isso e, sem dúvida alguma, a imigração está passando um pente fino danado nos pedidos de asilo.
Pois é, tem isso, né? Mas aquela história ainda está valendo ainda de voltar para o México, aquele programa Remain Mexico? Não, o Remain Mexico, eles acabaram com isso. Sim, não tem eles mais, cancelaram, mas eles estão mandando todo mundo de volta. De volta para o México, é independente da nacionalidade. Não necessariamente. Eles estão barrando lá na entrada, você ainda está no México. Mas se você é detido, você vai voltar para o seu país de origem. É isso. Doutora Hannah Crispim, mais uma vez, obrigado pelos esclarecimentos, pelo seu amplo conhecimento nessa área. Obrigado, doutora. É um prazer. Até a próxima. É isso. Eu conversei com a doutora Hannah Crispim, o telefone dela vai ficar fixado no comentário para você entrar em contato com o escritório Crispin Law. Aproveita para segui-la também nas redes sociais, no Instagram, Facebook, né? E também deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal do Benevides para você ficar por dentro sobre o mundo da imigração aqui nos Estados Unidos, histórias de brasileiros nesse país e muito mais.